Olá, meus irmãos, eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. No vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra para vocês. No livro de Josué, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 9. Mas antes, aqueles 3 pedidos essenciais. Se inscreva no meu canal, dá o seu curtir e compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse canal Literatura e Teologia ficar conhecido no mundo da internet. Bom, primeiramente, o livro de Josué é um livro que vai explicar os próximos anos após a morte de Moisés e como o povo de Israel conquistou aquelas terras que Deus tinha prometido. E também vai destacar também o perfil e a liderança de Josué diante daqueles mais de 3 milhões de pessoas. O que fica claro e maravilhoso nesse livro é como uma pessoa consegue ocupar o lugar de um cara igual Moisés. Moisés é o cara que representa a lei. Moisés foi um estadista. Moisés foi um profeta. Moisés era o cara que conversava com Deus. Moisés foi o cara que através dele Deus abriu o mar vermelho. Moisés foi o cara que através dele e por Deus ele tirou a água da rocha. Quem que consegue ocupar de maneira fidedigna e consciente um lugar de um cara desse? É difícil. Então, e esse livro também destaca que Deus usa quem ele quer. Bom, para começar, Josué capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 9, se você perceber, vai ter 3 versículos especiais que Deus fala de maneira poderosa com Josué. Então, nesse capítulo, é a primeira vez que Deus está se direcionando a Josué como o líder de Israel. Josué sabia das dificuldades que aquele cargo tinha, sabia do perfil que Deus gostaria de ter um líder e sabia também como era difícil aquele povo de Israel. Bom, se você perceber no versículo 6, versículo 7, versículo 8 e versículo 9, que são as partes mais importantes do nosso vídeo, você vai perceber que Deus fala, como fui com Moisés, eu vou continuar com você. Não vou te desamparar. Porém, esforça-te. Aí no versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita, estuda de dia e de noite. E no versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te. Tem bom ânimo. Pela segunda vez ele tá pedindo pro cara se esforçar e ter ânimo também. Não te atemorizes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa foi a primeira reunião que Deus teve com Josué após Deus entregar espiritualmente a liderança do povo de Israel. Cara, Josué, ele tinha todas as qualificações necessárias. Ele presenciou a abertura do mar, presenciou aqueles 40 anos, o povo de Israel no mar, no deserto, as pragas, ele presenciou tudo. Josué foi um general, Josué foi um cara que ficava do lado de Moisés. Só que a diferença agora é que ele que era o responsável. E a liderança de Moisés foi sem mancha. A liderança de Moisés foi imponente. Foi uma liderança que dava gosto, que dava firmeza, que dava convicção. Josué era diferente de Moisés. Só que Deus tem um negócio que quando nós nos colocamos diante dele, para fazer aquilo que ele quer, ele se encarrega de trabalhar o nosso perfil. Muita coisa em Josué precisou ser trabalhada. Só que as principais eram o quê? Esforça-te. Esse esforço é algo sobrenatural. Por quê? Porque quando você está representando Deus no negócio e você sabe que é Deus e Ele te deu uma visão, você tem que seguir até o fim. Entendeu? Até o fim. O problema
é que muitos caem pelo meio do caminho. Só que Deus sempre falou: esforça-te e tem bom ânimo. Porque vai ser necessário. Porque quando você se torna líder, você tem que aprender a levar porrada. Quando você se torna líder, você tem que aprender que a visão que Deus te deu, você tem que cumprir ela integralmente. E vai ter vários obstáculos. E vai ter obstáculos que Deus não vai revelar para você. Vai deixar você trabalhar da melhor maneira que o seu intelecto e a sua maturidade intelectual vai te proporcionar. Então por isso é o quê? Josué ele teve dificuldade com os anciões. Josué teve dificuldade com o povo continuou sendo um povo obstinado, um povo ruim, um povo que murmurava. Ele continuou. É 3 milhões de pessoas, né? Era um povo que com Moisés reclamaram. Mas não, com Josué foi diferente. Ou melhor, com Josué não ia ser diferente. Também ia ter essa reclamação. Só que a liderança de Josué era uma liderança que Deus queria, né? Não adiantava Josué seguir os passos de Moisés, não. Ser líder, você não pode fazer as mesmas coisas que o seu antecessor. Você tem que ter uma identidade. Identidade. Josué foi um cara, Josué tinha uma visão de general, de estadista, um cara de guerra, um cara que foi soldado raso e conseguiu subir as patentes dentro da hierarquia divina e da hierarquia militar de Israel. O que aconteceu? Quando você tem essa visão de Josué, foi trazida para a sua liderança, foi trazida para liderar Israel. Então Josué, além de ser um pouco mais sisudo, era um cara que conhecia um pouco mais de perto a necessidade dos principais líderes de Israel. Não é que Moisés não via isso, é que esse perfil era de destaque para Josué. E detalhe, Josué era muito crente. Muito crente. Confiava muito em Deus. Que mesmo diante dos obstáculos, e quando parecia que Deus não respondeu, igual naquela situação da cidade de Ai, que eles achavam que Deus ia dar a vitória, porém houve pecado na casa de Acã, e o povo de Israel perdeu aquela batalha, pessoas morreram, e eles foram envergonhados. Josué poderia ter parado ali, porque foi bem no início do ministério dele, como líder. Não, ele buscou o problema, resolveu o problema perante a nação, adquiriu respeito diante dos líderes e conseguiu derrotar o inimigo novamente. Talvez o que falta para mim, para você e para qualquer um que está na casa de Deus é reconhecer a visão que Deus deu para você. Ah, eu reconheço, mas você não vive como se reconhecesse, né? Você não vela, você não se esforça, né? Às vezes nós achamos que se ficarmos parados ou enfim, de uma maneira um pouco mais cômoda, Deus vai responder mesmo assim, não. E Ele pede para se esforçar. Você é um professor de escola bíblica, você tem que ler, tem que consagrar sua vida. Você é um pastor, você é um conselheiro de almas. Você é um cara que sempre domingo você está pregando a palavra. Um obreiro da casa de Deus que sempre está fazendo visita, então está em jejum, oração, comunhão. É um camarada respeitado dentro da igreja. Você, evangelista, tá pregando nas clínicas, tá sempre em comunhão com Deus, né? Tá se esforçando ainda mais. Às vezes é esse esforço, esforça-te e tem bom ânimo ainda. Acredite que as coisas vão melhorar, porque é Deus que está mandando. É Deus que está proporcionando esse momento para você crescer na graça, no conhecimento e a visão ser cumprida. Eu fiquei maravilhado com essa leitura de Josué, porque é uma leitura que eu já preguei algumas vezes na igreja, em culto de mocidade. E o que mais me chama a atenção é Deus associar, é Deus relacionar, né, o esforço que o homem tem que ter, mais um bom ânimo. Por quê? Porque ele era um líder, ele era casado. Então quer dizer, o líder da casa ele tem que ser um cara animado, né? Vai ter dia que você não vai conseguir se animar, tem dia que você vai estar, enfim, mas é assim, o seu perfil geral é um perfil de ânimo,
é um perfil agregador, é um perfil que gera um valor percebido, né? Um professor que é um entusiasta dos estudos bíblicos e dá livro para aluno e incentiva o aluno a ler, isso causa ânimo, é um esforço. E as pessoas vão ver e Deus abençoa. Um pastor que procura fundamentar a sua igreja numa cultura inteiramente bíblica e que respeita a Deus. É algo maravilhoso. Deus abençoa. Só que o quê? Esforça-te e tem bom ânimo. Deus te abençoe e receba essa palavra em nome de Jesus.